Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Grande prazer ter a sua audiência por aqui nessa terça-feira, dia 29 de abril. Vamos aqui para mais uma edição desse programa maravilhoso. Edição de número 178? Isso? Edição de número 179, perdão. Edição de número 179. Bora aqui iniciar o programa, bora falar sobre os jogos de ontem, né? Tivemos 2 jogos movimentando essa segunda-feira de playoff. Tivemos uma série sendo encerrada e outra meio que encaminhando para também, né? Para ser encerrada. Vou falar sobre os 2 jogos, vou falar sobre os jogos de hoje. Teremos aí uma terça-feira com 4 jogos. Né? Temos aí 3 séries, né? Temos aí 3 séries que podem terminar nessa terça-feira. Então, bastante coisa pra gente falar. Tem também algumas notícias que eu separei pra comentar com vocês. Algumas notícias que eu não comentei ontem, né? No caso, ontem acabou que não deu pra fazer o Switch TV Show porque eu fiquei sem luz aqui em casa, né, cara? Aí não deu pra fazer. Quando eu voltei, quando a luz voltou, já era, tipo, 6, 7 da noite, então nem compensava mais fazer o Switch TV Show. Então ontem acabou que teve algumas notícias que saíram que eu não consegui comentar, então eu vou aproveitar pra comentar hoje, tá? Então, programa recheado, cara, muita coisa pra falar. Por isso que eu nem vou perder muito tempo aqui, só vou pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo com a galera, que é sempre importante. Pra quem não me conhece, o Luiz Fernando, né? Prazerzão ter você aqui. E esse é o Switch TV Show. Roda a vinheta e vamos começar esta bagaça. Bora! Beleza, pessoal, vamos iniciar falando sobre os 2 jogos de ontem, né? Tivemos 2 jogos 4, né, acontecendo na segunda-feira. O primeiro foi o jogo 4 de Cavs e Heat. Segundo jogo em Miami. Cavaliers vinha de 3 vitórias, incluindo uma surra histórica no jogo 3. Miami vinha com a esperança de estender um pouquinho mais a série, de dar uma resposta. O Tyler Hero, né, depois do jogo 3, falou que não vamos ser varridos, vamos dar uma resposta, vamos ser melhores. E aí o jogo rolou e, né, meio que, né, não foi o que o Tyler Hero previu, né? A realidade é que o Heat, além de ser sim varrido, foi totalmente humilhado pelo Cavaliers. Humilhado. Essa é a palavra. Ah, Luiz, você tá exagerando. Não tô exagerando. Miami Heat ontem sofreu uma humilhação absurda, cara. Absurda. Porque, assim, uma coisa é você perder, uma coisa é você ser varrido. É ruim. Mas, cara, é do game. O Cavs era mais time do que Miami. Muito mais time. Mas muito mais time. Não tem nem dúvida em relação a isso. Então, ser varrido, cara, era algo que o torcedor do Heat já esperava, né? Já esperava. Agora, tomar 138-83, depois de já ter tomado uma surra absurda no jogo 3, cara, isso aí aí já é demais, né? Aí já é demais, aí já é uma humilhação enorme pro torcedor. Ontem você via o semblante da torcida do Heat, cara, os caras totalmente desacreditados. Os caras não acreditavam no que estavam vendo. Porque Miami é um time que se caracterizou por competir, sabe? Nem sempre Miami vai longe nos playoffs. Nem sempre Miami, né, mostra um basquete maravilhoso. Mas normalmente Miami sempre compete. Sempre compete. Tanto que o Spoelstra
né? Mesmo com todas as dificuldades que ele já enfrentou desde que é treinador do Heat, cara, ele sempre deu um jeito de pelo menos uma vitória arrumar contra alguém, né? Ah, estamos enfrentando o Celtics sem Jimmy Butler. Pô, irmão, uma vitóriazinha a gente vai arrancar. E arrancou, né? Então, a torcida do Heat, ela meio que se acostumou em ver o time batalhar. Pode perder, mas é um time que batalha. É a famosa Heat Culture, né? Só que nessa série, velho, especialmente nos jogos em casa, cara, a gente não viu isso. A gente viu isso nos 2 primeiros jogos em Cleveland. Em Cleveland a gente viu o Heat competir. Agora, em Miami, na frente do seu torcedor, cara, Miami foi totalmente, cara, espancado pelo Cavaliers. Espancado, sem dó. E detalhe, com Darius Garland fora. Com Darius Garland fora. Então, assim, o torcedor do Heat, cara, mano, passou por algo que poucas vezes passou, mano. Porque, repito, perder em casa, pô, irmão, acontece. É ruim, mas acontece. Agora, ser humilhado, tomar 138 a 83. Puta, mano, isso aí é. Isso é complicado, cara. Isso é complicado. E muito do semblante, né, da torcida do Heat ontem foi por conta disso, porque os caras não estavam acreditando na humilhação que o time deles estava passando, velho. Você tem noção que ontem foi a 4ª maior surra que um time tomou na história dos playoffs? Foi a 4ª maior surra. A varrida do Cavaliers foi a varrida mais humilhante da história do playoff, cara. Foi a série que terminou com o maior diferencial de pontos da história da NBA. O Heat se tornou o primeiro time na história a perder 2 jogos seguidos de pós-temporada por mais de 30 pontos, gente. Calma aí, pô. Calma aí, velho. Você é pior time? É. Mas, irmão. Irmão. Ou, foi muito feio, mano. Foi muito feio. E assim, o Cavaliers, cara, fez o que tinha que fazer. Se impôs, dominou, fez o que tinha que fazer, irmão. Fez o que uma Seed 1 tem que fazer contra um time de play-in. Atropelou. Ponto. A questão é, o Heat não poderia ter sido atropelado do jeito que foi. Não poderia, cara. Não poderia. Então, foi vergonhoso demais, cara. Foi muito vergonhoso. Mano, os caras tomaram 43 a 17 no primeiro quarto, velho. Em casa. Não dá. Não dá. Não dá. Foi muito feio, velho. Foi muito feio. E a dúvida é, o que o Heat vai fazer agora? Porque mudanças vão ter que acontecer. Não tem como. Não tem como. Alguma coisa o Pat Riley vai ter que fazer. Porque do jeito que tá, não tem como, mano. Eu falei ontem no pós-jogo. A grande questão pra Miami é que os adversários no leste a cada ano estão desgarrando mais. Olha a diferença do Cavs pra Miami, mano. Olha o abismo que foi entre os dois times nessa série. Agora olha pro Celtics. Você acha que se o Celtics tivesse pegado o Miami nessa primeira rodada, não tinha atropelado do mesmo jeito que o Cavaliers atropelou? Provavelmente tinha. Provavelmente tinha. Se Indiana pega o Heat, era 4-0. Se Detroit pega Miami, cara, eu iria de Detroit na série. Em 5 jogos, talvez. Knicks a mesma coisa. O Miami Heat está, assim, tá muito longe dos seus concorrentes no leste. Tá muito longe. O Heat hoje tá num limbo na conferência.
Porque não é ruim o suficiente pra ser um time de tanque e não é bom o suficiente pra competir. E esse é o pior lugar pra você estar na NBA, cara. Você ser um time medíocre é a pior coisa. Porque você não tem perspectiva pra nada. E é o que eu olho pro Heat hoje e é a minha percepção. Qual que é a perspectiva do Heat? Pô, tem Tyler Hero, tem Bam Adebayo, dois bons jogadores que, claro, tem que ser mantidos. Mas são caras que você vê levando o Heat para um título? São caras que você vê sendo grandes estrelas do Heat? Cara, eu não sei mais. O Tyler Hero, eu não vou mentir, cara. Eu me empolguei demais com o Tyler Hero na regular. Aí me empolguei muita coisa. Mas aí chegou o playoff, cara. Olha o desempenho dele nos últimos 2 jogos, mano. Em casa. Se fosse fora de casa, até dava pra, sabe, pesar um pouco menos a mão. Porque, pô, fora de casa é foda. Sem o apoio da torcida é complicado. Mas foi em casa, mano. Em casa, velho. Entendeu? O Bam Adebayo, assim, eu sou fã incondicional do defensor Bam Adebayo. Eu achei ele um dos melhores defensores da liga. Pra mim é um absurdo esse cara ainda não ter um DPOY. Dito isso, ele precisa ser mais impactante no ataque, mano. Ele precisa. E ele tem ferramentas pra isso. O que falta pra ele, na minha opinião, é, sei lá, um pouco mais de egoísmo às vezes. É querer ser o protagonista. É querer se chamar a responsa no ataque. Parece que falta isso no Adebayo. E é por isso que eu olho pros dois hoje e eu questiono se eles são os caras que vão levar o Heat pra frente. Eu questiono agora. Ah, Luiz, é engenheiro de obra pronta. Pô, irmão, desculpa, depois de 2 atropelos desses, se você não questionar os caras, pô, o errado é você. Aí você é maluco. Aí você é maluco. Tem que questionar. Tem que questionar. Entendeu? Aí você olha pro restante do elenco. Pô, Davion Mitchell é bom jogador. Mas será que é bom o suficiente pra ser titular do Heat? Será que ele não é mais um sexto homem? Andrew Wiggins. É um cara pra, em 2025, ser titular do seu time? Ser o ala principal do seu time, numa conferência que tem Jason Tatum, por exemplo? Tem Jaylen Brown? Ele é o cara? Numa conferência que tem o Giannunobi, numa conferência que tem Mikal Bridges, numa conferência que tem Paul George. Aqui Paul George é foda, mas tem ali, né? Tem a figura Paul George. Numa conferência que tem Pascal Siakam. É o Andrew Wiggins que é o seu ala? Aí você vai pro banco. Sofrível, hein? Você tem o quê? Um Jovic que faz um jogo bom a cada 50 ruim. Você tem um Jaime Jaquez Jr. que desaprendeu a jogar basquete de uma temporada pra outra. Kyle Anderson. Kelly War é um bom novato. Eu achei ele interessante. Mas titular agora... Então, é um elenco, cara, que tem muitas peças que você questiona. E beleza, você tem um puta técnico, mas até um puta técnico, cara, chega uma hora que ele não consegue mais tirar nada do time. E pra mim, foi o que aconteceu com o Spoelstra esse ano. Até ele chegou no seu limite, mano. Até ele chegou no seu limite. Ah, Highsmith. Gente, em qualquer outro time, o Highsmith não jogava. O Highsmith no Cavaliers, ele não entrega colete. Ele não entrega Gatorade pros caras. No Heat, ele tem que ter uma minutagem alta, porque não tem peça. E aí vem o grande ponto. Pat Riley precisa trabalhar, né? Porque o Pat Riley, assim, eu admiro o Pat Riley em vários aspectos, tá? Eu achava ele um treinador muito foda. Pra mim, o Pat Riley é um dos melhores treinadores da história da NBA, tá? Vencedor, cara, pô, um competidor absurdo. Absurdo, cara. Absurdo, assim. Procura saber mais da história do Pat Riley como treinador. Ele é um colosso de técnico na NBA. Foi gigantesco. Eu acho que a persona do Pat Riley, ela é uma persona que pra NBA é importante ter um cara desse. Um cara com essa persona. Né? Meio Eurico Miranda. Acho que a NBA precisa, né, ter um Pat Riley. Eu admiro muito também a questão de que o Pat Riley... Se o Heat é o que é hoje, é por conta do Pat Riley. Tá?
quem estabeleceu essa cultura em Miami foi o Pat Riley. Tá? Então, o Pat Riley, ele merece elogios por várias coisas que ele fez na vida dele. Várias coisas. Mas ele também merece críticas por várias outras coisas que ele deixou de fazer, especialmente nos últimos anos. A forma como ele negligenciou reforços, trocas, desde a bolha, mano, um absurdo, cara. Depois do Heat ter chegado naquela final na bolha, era pro Pat Riley ter sido muito mais agressivo no mercado. E ele não foi. Por quê? Porque ele acreditou que Butler, Hero, Adebayo e Spoelstra, ele acreditou que ter isso aqui ia ser suficiente. E aí é só rodear com uns cabeça de bagra ali que o time ia chegar de novo na final e talvez ser campeão. E de fato, em 23 chegou. Mas aí atingiu o limite de competência contra Denver. Aí foi totalmente dominado por Denver. E ele continuou negligenciando. Pô, ele não ter conseguido o Damian Lillard. Ah, Luiz, mas olha aí, o Damian Lillard, pô, olha o fracasso que foi ele em Milwaukee. Beleza, agora é fácil falar. Mas na época, gente, se o Heat pega o Damian Lillard, era... Cara, o Heat entraria a temporada passada, mas como muito favorito a título. Mas muito favorito. Mas muita coisa. Muita coisa. E o Damian Lillard estava... Ele tava se trocando pro Heat. Ele tava fazendo de tudo pra ir pra Miami. E o Pat Riley não teve a competência de pegar um jogador que tava se trocando pra lá. Então, ele precisa ser melhor. Ele precisa levantar a bundinha dele da cadeira e trabalhar. Ele precisa parar de dar entrevistinha criticando todo mundo e começar a fazer uma autocrítica também. E não tô falando dele fazer uma autocrítica pro público. Chegar numa entrevista e falar, gente, ó, pô, caguei no pau, hein? Pô, caguei, galera, peço perdão. Não, é uma autocrítica pra si. E trabalhar. Trabalhar. Dar peça pro Spoelstra trabalhar. Nem o melhor treinador do mundo consegue ser campeão ou consegue competir com um time ruim. E desculpa te falar isso, torcedor. Mas o time do Heat, em comparação aos outros que estão no topo do leste, é ruim. É ruim. Pega o time do Heat e compara com o Indiana. Pô, é um espanco. É um espanco. E quando eu falo pra analisar time, eu não tô falando pra analisar peça por peça. É analisar tudo. É profundidade, é estilo de jogo, é eficiência, é tudo. Analisa tudo. Cara, não tem comparação Miami com Indiana. Miami e Detroit, pra mim, estão em outra prateleira também. Pra mim, Detroit tá acima de Miami hoje. Mas bem acima. E aí, eu nem vou falar de Boston e Cavaliers, porque é sacanagem, né? O Cavaliers já deixou claro a diferença. O tamanho da diferença. Então, tem que trabalhar, irmão. Tem que trabalhar, Pat Riley. Ele vai chegar hoje ou amanhã, vai dar uma entrevistinha, vai comer o rabo de todo mundo e a mídia de Miami vai falar, pô, ó o Pat Riley aí, é isso aí, Pat Riley, tem que comer o rabo de todo mundo mesmo, tem que botar o pau na mesa, é isso, Pat Riley, porra, é isso, hit country. E aí, enquanto isso, sabe quem vai fazer? Ah, todo mundo tá comigo, né? Eu sou o Pat Riley, porra. Olha os anéis que eu ganhei, olha o que eu construí. É isso aí. Ah, e aí, Pat Riley, você vai correr atrás de alguém no mercado? Não. Esses caras têm que se provar. Não. Eu tenho o respaldo da mídia. A mídia tá comigo, pô. A mídia tá comigo. Você não viu como eu comi o rabo de todo mundo ali? Ah, tá comigo. Não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada. Quem precisa fazer é eles. Eles têm que fazer. Ele tá nessa esse tempo todo. Ele tá há anos nessa. E o que é o Miami Heat desde 23? É nada. Então mudanças precisam acontecer, cara. Mudanças precisam acontecer. Não tô falando de rebuild. Não, mas eu tô falando de uma reformulação geral. E não é tanque, é reformular. É reforçar, é ir atrás. Pô, vamos lá, galera. Seguinte, ó. Vamos reforçar o banco. Vamos aqui o Spoelstra. O que você precisa? Você tem alguns jogadores em mente? Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos tentar trazer os nomes que você quer.
Vamos tentar acumular um capitalzinho de draft e fazer um bom draft. Ó, vai ter um draft muito bom agora. Vamos tentar pegar uma escolha boa e capitalizar em cima dela? É trabalhar, gente, porque a gente não vê trabalho no Heat em front office há muito tempo. Sabe qual foi a última grande movimentação que o Miami fez? Foi o Butler. As maiores negociações que o Heat fez nos últimos anos foi a chegada do Butler e a troca dele. As duas. Enquanto isso, Nova York é Mikal, é Anunoby, é Karl Anthony Towns. Aí você vai pra Cleveland, é trazer Donovan Mitchell. Aí você vai pra Boston, é trazer Drew Holiday, é trazer Kristaps Porzingis. Todo mundo se reforçando, todo mundo correndo atrás. E o Heat ali. E o Pat Riley ali, ó. Paradão. Sossegado. Esperando as coisas caírem do céu. E não vai cair. As coisas não vão cair do céu. Tem que trabalhar, irmão. Tem que trabalhar. Entendeu? Então... Sobre Miami é isso, cara. Tem que trabalhar, porque senão vai ficar nesse limbo até o fim, mano. E Miami é uma franquia muito grande pra ficar no limbo. Não pode, cara. Não pode ficar no limbo. Miami tem que competir. Tem que competir. E se pra competir seja necessário talvez dar um passinho pra trás, é isso que tem que fazer. Mas algo tem que ser feito. Não dá pra ficar nesse marasmo. Não dá pra ficar nesse marasmo. É isso que não dá. É isso que não dá. Enfim, sobre Miami é isso. Sobre Cleveland, fez o que tinha que fazer, atropelou 4-0, vai agora ficar no aguardo de Bucks ou Pacers. Provavelmente Pacers, né? E, cara, os caras têm tudo pra serem finalistas de conferência, mano. Acho que o Cavs deixou claro a força que tem, a força do elenco, a força do time. O Kenny Atkinson, né, varreu de forma humilhante talvez o melhor treinador da NBA nos últimos 10 anos. Então é uma puta prova de força, uma puta prova de competência. E é isso, cara. Puta time, baita vitória, baita humilhação. E Cavaliers é... Que time, cara. Que time é o nosso Cavaliers. Timaço, timaço. E aí o outro jogo que a gente teve ontem foi o jogo 4 entre Warriors e Houston, né? Warriors vindo de uma vitória heróica no jogo 3, né? Sem Jimmy Butler, com Curry fazendo um jogo estupendo, né? Uma vitória enorme. E aí ontem o Golden State encarou o Houston com moral. E a moral foi ainda mais elevada com a notícia, né? Com a confirmação do Jimmy Butler, né? O Butler ontem, poucas horas antes do jogo começar, foi confirmado que ele ia pro jogo. Ele ia ter condições de jogar. Então isso já aumentou ainda mais a confiança do torcedor do Warriors. Claro, ainda existia um receio, porque Houston é um time muito bom. E beleza, agora é fácil você chegar aqui e falar que o time do Houston, time limitado, time é uma merda. Mas antes da série começar, tava todo mundo colocando o Houston como favorito, né? Todo mundo. Olhava em qualquer casa de aposta, era Houston favorito. E aí... E sabe um exercício legal de você fazer? Vai no meu vídeo de palpite e dá uma olhadinha no que comentaram quando eu falei que o Warriors ia ganhar. Dá uma olhadinha lá. Tá maluco? Warriors? Só tem o Butler e o Curry. Não tem mais nada. Não vai ganhar. Não tem profundidade, não tem banco. Não tem pivô. Como é que vai ganhar do Houston? Houston tem muito mais time. E aí você vai olhar agora nos comentários do vídeo de ontem. Vai ter muita gente falando, nossa, como é que falaram que Houston é mais time? Um absurdo, o Warriors é muito melhor. Tem como, gente, o resultado, ele muda a percepção. Ele muda a percepção. Eu sigo com a mesma percepção. Houston, você olha o todo, Houston tem mais time do que o Golden State. Tem mais time, tem mais profundidade. A questão é, o Golden State tem duas estrelas que desequilibram. Tem um treinador que tá deitando em cima do outro, fazendo um trabalho muito melhor, e tem mais experiência. E ontem isso fez a diferença, né? Com a volta do Butler,
O Golden State, velho, deu aula de como se portar no playoff. Deu aula de postura. Deu aula de realmente como vencer um jogo de playoff. Foi o que o Golden State fez ontem. Foi mais físico, foi mais inteligente. Soube lidar com as adversidades do jogo. Tirou proveito dos problemas do adversário. Tirou proveito da ansiedade do adversário. Pô, aquela falta que o Dillon Brooks fez ali, né, no Jimmy Butler, que deu 3 lances livres pro Butler, foi total o Butler tirando vantagem da cabacice do Dillon Brooks. Foi total isso. O Steve Kerr ter mandado o Kevin Looney fazer falta intencional no Steven Adams foi total ele tirando vantagem da falta sei lá, de confiança do Udoka. Foi o Looney fazer 2 faltas seguidas no Steven Adams que o Udoka tirou o Steven Adams. O Steven Adams que vinha sendo crucial no quarto período. Ganhando todos os rebotes, dando toco, sabe, conseguindo caralhadas de jogadas vencedoras. O Steve Kerr foi lá, fez 2 faltas intencionais no Steven Adams. O Udoka ficou com medo do Steven Adams não acertar nenhum lance livre, tirou ele de quadra. E o que aconteceu nos minutos sem o Steven Adams? O Golden State virou e depois o Udoka tentou voltar o Steven Adams e o estrago já tinha sido feito. Então, fora que assim, né? A última posse, o que o Draymond Green e o Jimmy Butler foram gigantescos naquela última posse foi absurdo, né? A marcação do Draymond Green em cima do Şengün e o rebote que o Jimmy Butler buscou lá no 5º andar, puta que pariu. Absurdos. Jogadas de macho, né? Jogador macho faz esse tipo de jogada. Cara que tem bolas. Os caras têm bolas de aço ali, né? Inacreditáveis. Então, ontem a gente viu a diferença de um time acostumado com playoff de um time que tá disputando seu primeiro playoff. De um núcleo que tá disputando seu primeiro playoff. Ontem a gente viu essa diferença clara. Olha a caralhada de jogada vencedora que o Butler conseguiu ontem, cara. Cesta importante, rebote importante, posse defensiva importante. Pô, inacreditável. O Butler ontem jogou demais. Ele jogou demais o Jimmy Butler ontem. E com dor, viu? Com dor. Com dor, né? Olha o Draymond Green que ele fez no quarto período, estando com 5 faltas no lombo. Olha a marcação que ele executou, pendurado. E aí você junta isso, um Paul James que fazendo o seu melhor jogo em pós-temporada, um Buddy Hield jogando bem, um Quinton Post aparecendo. Vitória. 109-106. 3-1. Mais uma vitória, o Golden State fecha. E é uma vitória que, se for confirmada, irmão, vai ter muita gente que não vai acreditar. Por quê? Porque no começo da série, todo mundo não, mas uma grande parte das pessoas falava, Houston vai ganhar. Houston tem mais time. Olha o que o Houston fez contra o Golden State no último jogo da regular. Vai repetir, vai anular. Gente, é só pegar os comentários dos vídeos antigos. Você vai ver todo mundo falando. Olha os comentários depois do jogo 2. Só tem Curry. Só tem Curry e Butler. Não tem mais ninguém. Não dá pra confiar no resto do time. Steve Kerr só faz cagada. Só faz cagada, Steve Kerr. Entendeu? E só um ponto. Quando eu falo que Houston tem mais time do que o Golden State no papel, eu não tô... Não é que eu tô falando mal do Golden State. Isso é um elogio que eu faço a como o Golden State tá se impondo na série, mesmo não tendo no papel mais time. E mesmo não sendo, na opinião geral, o favorito na série. Isso é um elogio ao Golden State. O Golden State pegou as suas valências e explorou elas ao máximo. O Houston não.
O Houston não. Essa série serviu para evidenciar os pontos fortes do Warriors e para evidenciar todas as fraquezas do Houston. Que são o quê? Falta de opção ofensiva, jogadores unidimensionais, um treinador teimoso pra caralho, uma co-estrela inconsistente, que é o Jalen Green, veteranos que talvez não sejam tão impactantes quanto todo mundo achou. Enquanto o Warriors, o que tá evidente? Jimmy Butler é pica, Stephen Curry é pica, Draymond Green é pica, Steve Kerr é um treinador foda. É isso que tá evidente. O resultado, gente, não tem como. O resultado muda a percepção, o resultado muda a análise. O resultado muda a análise. Hoje, eu chegar aqui e falar que o Houston, no papel, tem mais time do que o Golden State, tem mais profundidade, é uma loucura. Por quê? Porque a série tá 3-1. Agora, eu falar isso depois do jogo 2, eu falar isso antes da série começar, todo mundo concorda. É isso aí, Luiz, tá certo, sua análise tá correta. Houston tem mais time mesmo. Então, enfim. O ponto é, o Golden State tá ganhando merecidamente, fez um jogo macho pra caralho, fez um jogo 4 de gente gigante, e Houston vai ter que tirar o prejuízo. Tem chance de virar? Tem. Tem chance de virar. Mas vai ser difícil pra caralho. Vai ser difícil pra caralho. Tem muita coisa pra corrigir. E além de coisas pra corrigir, individualidades vão ter que começar a aparecer. Jalen Green tem que começar a aparecer. E Mildoka precisa tomar decisões melhores. Van Vliet jogou muito ontem. Mas e os outros jogos dele? Vamos ser consistentes? Precisa ser. Aman Thompson tem urgentemente que ser mais produtivo no ataque. Não adianta nada ser um puta defensor e não fazer nada no ataque. O Draymond Green, isso é uma aspa forte, hein? Mas o Draymond Green, ele é muito mais funcional ofensivamente do que o Aman Thompson. Por quê? Porque o Draymond Green, ele pode não pontuar tanto. Mas o que ele gera de ponto com os passes, com as leituras dele, é coisa que o Aman Thompson não faz ainda. Ainda não faz. E justiça seja feita. A gente tá falando de um segundo anista e um cara que tá na NBA há trocentos anos. É uma diferença brutal de experiência. Mas é um fato. Draymond Green, ofensivamente, ele é mais funcional hoje do que o Aman Thompson. Então, é muita coisa pra corrigir. E só pode perder mais. E não pode perder mais nenhuma. E não pode perder mais nenhuma. Como é que Houston vai lidar com essa pressão? Esse é o ponto. Esse é o ponto-chave da série agora. Agora é muito mais aqui do que técnica. Porque se Houston deixar a pressão bater, a chance da gente ter um blowout no jogo 5 é grande. É grande. Então, vamos ver. Vamos ver o que rola, mas a série tá muito na mão do Golden State, meus amigos. Tá muito na mão do Golden State. Isso é um fato. Isso é um fato. Bom, sobre os jogos de ontem era isso. Acho que não tem muito mais o que acrescentar. Vamos aqui então passar rapidinho pelos jogos de hoje, né? Pelos jogos dessa quarta-feira. Dessa terça-feira, perdão. Teremos 4 jogos rolando. Abrindo a rodada, teremos Bucks e Pacers a partir das 7 horas da noite. Jogo em Indiana. Pacers precisando de só mais uma vitória para fechar a série. Bucks sem Damian Lillard, que infelizmente foi confirmado, né, que sofreu aí a ruptura do seu tendão de Aquiles. Uma pena para um cara de 34 anos, é uma lesão, cara, tem um impacto brutal. Tem um impacto brutal. Eu cheguei a falar um pouco, né, no pós-jogo do jogo 4, e a minha perspectiva é muito negativa, porque, cara, o histórico que a gente tem de jogadores de 34 anos sofrendo esse tipo de lesão, mano, é muito preocupante, sabe? Pra mim,
é quase certo, e aí é minha opinião baseada em casos anteriores, tá? Na minha opinião, é quase certo que o Lillard não joga a temporada que vem, tá? Se ele pisar em quadra a temporada que vem, já vai ser uma vitória absurda. Já vai ser uma vitória absurda. Pega de exemplo o Durant quando machucou o Aquiles. E era um Durant mais jovem do que o Damian Lillard. Com um histórico de lesões menor também. Então... E lembrando, Damian Lillard agora estava com a trombose na panturrilha. Então, infelizmente, cara, a minha perspectiva não é boa. Não é boa. Torço muito para que o Lillard surpreenda todo mundo, assim como ele surpreendeu voltando para jogar o playoff, né, depois da trombose. Mas, pensando de forma racional, cara, eu tô bem pessimista. E, sinceramente, cara, velho, eu nem sei o que eu faria se eu fosse GM do Bucks, cara. Porque, pra mim, a eliminação pra Indiana é iminente. É questão de tempo. Se não for hoje, vai ser na quinta. Né? Pra mim, não tem como o Bucks ganhar essa série. Não tem como. Ah, o Luiz tá subestimando. Eu tô sendo realista. O torcedor do Bucks que acha que o time vai conseguir virar essa série, ele tá sendo totalmente irracional, maluco. Ele tá se apegando a sei lá o quê. Porque sendo racional, irmão, é impossível o Bucks ganhar essa série agora. É impossível. Impossível. A diferença entre os dois times é brutal. Então, o Bucks vai ser eliminado. E aí, cara, o Bucks vai estar numa situação de merda, porque vai entrar no off-season tendo a perspectiva de não ter o Damian Lillard pra temporada, tendo Doc Rivers no comando, tendo um elenco ainda mais envelhecido e tendo um Giannis puto e insatisfeito. O que vai fazer? Ah, vamos tentar uma super troca pra agradar o Giannis. Tá, mas vai usar o que nessa super troca? Vai trocar quem? Vai trocar quem pelo quê? Quem vai ser o alvo? Ah, vai ser o Kevin Durant. Como é que vai atrás do Kevin Durant, meu Deus? Vai oferecer o quê pro Phoenix? Pô, sabe qual é o melhor ativo que o Bucks tem pra uma troca? É o Giannis. É o Giannis. Ah, vamos reconstruir então. Você vai reconstruir com o Giannis Antetokounmpo? Você acha que o Giannis vai aceitar de boa a reconstrução? Então, cara, eu prevejo uma off-season muito caótica pra Milwaukee. Muito caótica. Se eu fosse apostar hoje, eu apostaria sim num pedido de troca do Giannis. Pra mim, se o Giannis não pedir troca, cara, vai ser talvez a maior prova de amor por uma franquia que eu já vi um jogador dar, mano. Porque é inacreditável uma coisa dessa. Vai ser inacreditável. Eu não vou acreditar se terminar off-season e o Giannis não pedir troca. Na boa. Na boa. Porque não tem como, cara. É uma situação de merda pro Giannis, mano. Ele tá num time que não tem nenhuma chance de competir no próximo ano. Não tem. Desculpa, torcedor do Bucks, desculpa, mas o seu time não tem chance de competir temporada que vem. Não tem troca que o Bucks possa fazer que vai colocar o time em pé de igualdade com Celtics, com Cavaliers, com Indiana. Não tem. Não tem. Porque o melhor ativo que o Bucks tem pra uma troca fora Giannis tá com a lesão de Aquiles que não vai jogar a temporada que vem provavelmente. E aí quem que vai pegar o Damian Lillard? Com 35 anos, com a lesão de Aquiles, vindo de uma trombose. Quem vai pegar o Damian Lillard? Entendeu? Então, sinceramente, cara, o futuro que eu vejo pro Bucks é Giannis pede troca e Bucks inicia um rebuild. Tenta pegar o máximo de picks possível na troca do Giannis e tenta reconstruir. É o futuro que eu vejo pra Milwaukee, cara. Sinceramente. Sinceramente. E pelo amor de Deus, demitiu o Doc Rivers, gente. Vamos, né? Independente de qual for o passo que o Bucks vai dar em termos de reconstrução ou não, Doc Rivers tem que ser mandado embora. Não tem como o Bucks ficar mais um ano com o Doc Rivers. Não tem como. E por favor, times da NBA,
Parem de cair no conto do Doc Rivers. Parem. É 2025, porra! Não dá mais pra você contratar o Doc Rivers. Não dá, não tem como mais. Por favor, times. Por favor. Nossa senhora. É inacreditável, cara. 2025 o Doc Rivers ainda tá treinando. É uma loucura, gente. É uma loucura. Pô, o Doc Rivers ter sido contratado e o Mont Williams não. É uma insanidade, gente. É uma insanidade, pô. Nossa senhora, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enfim, sobre o Bucks é isso. Acho que a série vai terminar. Se não terminar hoje, termina na quinta. Depois a gente tem Knicks e Pistons, às 8h30. Jogo em Nova York. Knicks com a faca e o queijo na mão pra fechar a série também. Um jogo 3. Né? Um jogo 4, na verdade, né? Que foi polêmico pra caramba com aquele final que... no primeiro momento, quando eu vi o lance em velocidade normal, eu não tive plena convicção de que havia sido falta do Josh Hart no Tim Hardaway, mas vendo em vários ângulos e vendo análises, né, de especialistas, cara, não tem como, foi falta, a arbitragem errou, tanto que a arbitragem reconheceu o erro. Então, querendo ou não, cara, se o Knicks se classificar hoje, vai ser uma classificação com alguns asteriscos, tá? O erro do backcourt violation do Brunson no jogo 3 e essa falta não marcada no Tim Hardaway no jogo 4, cara, vão colocar asteriscos nessa classificação do Knicks. Não tem como. Né? E sim, falando sobre o público geral vai cagar e andar pro que o Brunson fez, pro que o Karl-Anthony Towns fez. Vai cagar. O foco vai ser, Knicks foi ajudado. Knicks foi favorecido pela arbitragem. Esse vai ser o foco. Infelizmente, esse vai ser o foco. É uma pena. E assim, o Knicks tem culpa nisso? Não. Sabe de quem é a culpa? Dos árbitros. A culpa é dos árbitros. Tanto que, na entrevista pós-jogo, perguntaram pro Brunson, pro Towns, vocês acharam que foi falta? Eles olharam pro outro e falaram, o que vocês querem que eu responda? A gente ganhou o jogo, é isso aí. Tipo, o Knicks não tem culpa da arbitragem errar. Não tem culpa. Mas, infelizmente, o público vai focar nisso. E vai desmerecer toda a série monstruosa que o Brunson fez, que o Towns tá fazendo. Vai desmerecer a puta série que o Josh Hart tá fazendo. Os ótimos jogos de Mikal, de Anunoby. Vai ignorar. Os bons ajustes do Thibodeau. Ao mesmo tempo que, pro torcedor do Pistons, isso também é um erro, tá? Vai ficar o sentimento de que, só não passamos porque fomos roubados. Sendo que é um time que não consegue matar a bola de fora. O último jogo foi uma tragédia. Uma tragédia. É um time que tem vários problemas pra fechar jogos. Uma inconsistência absurda pra fechar jogos. Isso vai ser totalmente jogado pra debaixo do tapete. E o foco vai ser, fomos roubados. Ponto. E aí, Malik Beasley, que tá fazendo uma série de merda, ninguém vai falar. Ninguém vai falar. O Tim Hardaway, inconsistente pra caralho. Inconsistente pra caralho. E o Jalen Duren sumindo nos finais de jogos. Ninguém vai falar disso? Ninguém vai falar. Porque o foco vai ser, fomos roubados. E sabe de quem é a culpa? Repito, não é do Knicks, não é do Pistons, não é de ninguém. É da arbitragem. Enfim. Vamos ver o que rola hoje. Meu palpite é que o Knicks fecha hoje a série. Jogando no Garden, acho que o Knicks fecha. E pra mim a série termina hoje. Pra mim, Pacers e Bucks e Pistons e Knicks terminam hoje. Aí a gente vai ter outra série que pode terminar hoje, que é Celtics e Magic. Né? O Celtics venceu o jogo 4. Né? Jason Tatum fazendo um clutch time de gênio. Absurdo que o Tatum fez. Celtics abriu 3-1. Vai ter a possibilidade de fechar hoje no Garden. Eu não garanto que fecha no Garden, tá? Porque o Magic tá se mostrando um competidor muito forte. O Magic é um time, cara, que
Vamos supor que o Magic seja eliminado hoje, tá? O Magic sai do playoff grande, tá? Grande, porque competiu em todos os jogos. Tirando o segundo tempo do jogo 1, onde o Celtics foi bem melhor, em todos os outros jogos, cara, Orlando competiu pra caralho. Tanto que venceu um dos jogos. E o sentimento que vai ter em relação ao Orlando é 2 arremessadores de 3 bons e esse time vira contender. É o que eu venho falando durante toda a série. O Orlando Magic tá a um 3&D e a um Trae Young de ser contender no leste. Contender. Não tô falando que, vai competir, não. É contender. Junto de Celtics e Cavs. Vamos lá. Começa a off-season. Orlando vai no mercado, traz o Trae Young. Faz uma troca ali, traz o Trae Young pra ser o armador do time. Aí, vai lá, tal, off-season passa. Eles vão lá e me traz um... Tentar pensar aqui. Sei lá, um DeAndre Hunter da vida. Traz um DeAndre Hunter da vida. Orlando vira contender. Contender no leste. No leste, tá? No leste. Vira contender na Conferência Leste. Orlando vai no mercado e traz o Michael Porter Jr. Faz uma troca pelo Michael Porter Jr. Vira contender. No outro dia, contender. Com Trae Young e o Michael Porter Jr., junto de Banqueiro e Franz Wagner, é contender. Cravo pra você. É contender. Como vai fazer essa troca? Aí tem caras que recebem muito mais do que eu pra pensar nisso. Mas são 2 alvos que eu teria assim, mas de imediato. Abriu off-season. Puxa o telefone. Denver, tá querendo trocar o Michael Porter não? O que você quer no Michael Porter? Fala comigo. O que você quer nele? Tal coisa. Vamos fazer acontecer. Atlanta, Trae Young tá querendo ser trocado? Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negocinho? Traz. Luiz, mas os dois são ruins na defesa. Irmão, com o sistema defensivo que o Jamal Mosley tem, dá tranquilamente pra você esconder os dois na defesa e usufruir das coisas que eles te oferecem no ataque. Tranquilamente. Tá? Então, pra mim, esse tem que ser o... Quer outro foco? JJJ. Ô, Memphis, tá cansado do JJJ? O que você quer nele? Traz. Desmond Bane tá querendo ir embora? Ô, Desmond Bane, e aí, quer vir pro Magic não? Vamos fazer uma troca, vamos fazer uma negociação? Tem que ligar, tem que ir atrás desses caras. Porque o Orlando tá a isso aqui, ó, de virar contender. E essa série deixou isso muito claro. Com um Trae Young e um bom arremessador de 3, essa série poderia estar tranquilamente 3-2 ou até 3-3. Mas tranquilamente. Porque o Magic é muito bom, cara. Esse time é muito bem treinado. É uma puta defesa. Banqueiro e Franz Wagner são absurdos. Mas eles precisam de ajuda. Eles precisam de espaçamento. Se o Magic tivesse um espaçamento de quadra decente, o Banqueiro ia estar, sem brincadeira, com uns 40 pontos de média na série. Por quê? Porque a marcação em cima dele ia ser bem menos rígida. Porque a marcação ia ter que espalhar. Não ia poder aglutinar em cima dele. E fora que o número de assistências do Banqueiro ia ser muito alta também. Porque o Banqueiro ele é bom passador. O problema é que ele vai lá, faz a jogada, atrai a marcação, aglutina a marcação e não tem ninguém pra ele passar a bola. Não tem nenhum arremessador livre. E pior, não tem nenhum arremessador livre que mate a bola. Entendeu? Então, aumentar o espaçamento de quadra, dar arremessadores pro time, velho, vai melhorar tudo. Vai melhorar tudo, né? Então, enfim. A questão sobre Orlando é isso, cara. A questão sobre Orlando é isso. Se termina a série hoje, Orlando sai grande e sai com a convicção de que, mano, falta pouco pro time brigar. E o time sabe exatamente o que tem que buscar. Sabe exatamente o que tem que buscar, né? Então, é isso. E pra encerrar, né? Falar sobre
o último jogo da noite, né? O prime time da noite, que é Clippers e Nuggets, né? Jogo 5 da série. Série voltando pro Colorado depois do... né? Esses 2 últimos jogos absurdos em Los Angeles. Uma série que tá maluca, tá maravilhosa. E teve um jogo 4 terminando do jeito que terminou. Forma épica. Forma épica. E, velho, eu sinceramente eu não sei o que esperar desse jogo, cara. Esse é um jogo que eu não sei o que esperar, mano. Não sei. A tendência é que Denver vá com a moral alta, né? Pela vitória e tal, pelo jeito que ganhou. Mas ao mesmo tempo, o Clippers, né, tem, né, na sua cabeça a imagem de que, pô, mano, a gente buscou uma virada absurda no quarto período e a gente só perdeu por algo muito fora da curva que aconteceu, que foi o game winner do Aaron Gordon. Então, o Denver pode ter a confiança alta pelo jeito que ganhou, ao mesmo tempo que pode ter uma confiança meio assim, porque... Ou quase que a gente entregou a paçoca, hein? Quase que a gente entregou a paçoca. E fisicamente, eu acho que Denver tá bem cansado pra essa série, pra esse jogo de hoje. Porque os titulares de Denver, todos passaram dos 40 minutos, cara, no último jogo. O Waldman não descansou ninguém, basicamente, no segundo tempo. Né? Enquanto o Clippers sobrou fisicamente no último quarto. Então, esse é um jogo que eu realmente não sei o que vai acontecer, cara. Não sei o que vai acontecer. Não vai ser surpresa se o Clippers ganhar e abrir 3-2. E não vai ser surpresa se o Denver ganhar e abrir 3-2. O que é certo é que alguém vai assumir a liderança da série. Isso é certo. Isso já é garantido. Agora, quem vai ser... Não faço ideia, bichão. Não faço ideia. Vai ser loucura, mano. Vai ser loucura. Uma coisa que eu tô curioso pra ver, pensando em matchups, né? É se o Jokic vai de novo ter o mesmo desempenho que teve em cima do Zubat no jogo de hoje, cara. Porque no último jogo o Jokic deitou no Zubat, né? Zubat que vinha fazendo uma marcação excelente em cima do Jokic. Só que no último jogo não teve o que o Zubat pudesse fazer. Então tô bem curioso pra ver se o Jokic vai de novo, né, jogar do jeito que jogou, ou se o Zubat vai conseguir dar uma desacelerada no Jokic, assim como conseguiu, né, em jogos anteriores na série. Então esse é um matchup importante. Tem que ver a condição do Michael Porter, né, porque o último jogo ele jogou sem um ombro, né. Será que ele tá com a condição melhor? Esse é um ponto a se observar. Vamos ver se o Waldman vai usar a mesma estratégia de, né, enfiar minutos nos titulares e quase não usar os reservas. Tem que ver a condição do Westbrook também, se o Westbrook vai conseguir jogar. Enfim, tem muitos pontos, cara. Tem que ver questão do Kawhi, se ele vai ter o mesmo impacto que teve no jogo 2 ou jogo 3. Qual que foi o jogo onde ele teve aquele desempenho absurdo? Foi o jogo 2 ou o jogo 3? Enfim, tem que ver se ele vai ter aquele mesmo desempenho, porque os últimos jogos do Kawhi não foram ruins, mas não foram tão bons quanto aquele, né? Então, tem que ver a questão do Kawhi. Harden também. Acho que o Harden tem que dar um pouquinho mais. Eu senti um pouco, né, que faltou um pouquinho de Harden nos últimos jogos, na minha concepção. Algo muito positivo para esse Clippers é o Powell, né? Powell jogou bem pra caramba o último jogo, né? Foi bem importante ali pro comeback do Clippers. E é importante pro Clippers ter o Norman Powell bem. Então, é um ponto importante. Enfim, cara, é um jogo que tem várias nuances. Eu tô muito curioso pra ver, né, o que o Tyronn Lue e o Waldman vão entregar pra esse jogo. Eu realmente, cara, a parte física de Denver é o que me preocupa pra esse jogo, cara. É o que me preocupa. Talvez o Clippers ganhe na fisicalidade, na condição física. Talvez isso faça a diferença no jogo de hoje. Talvez esse seja o X-Factor do jogo de hoje. Muita coisa pra observar. Muita coisa pra observar. Não sei o que esperar. Eu não consigo nem palpitar nesse jogo. Não consigo nem palpitar. Sendo bem sincero. Então, é isso. Né? Sobre os jogos de hoje é isso.
Lembrando que todos os jogos terão transmissão do League Pass, né? Então, se você não tem o League Pass, tá vacilando. Eu vou deixar o link aí no comentário fixado, que vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste e desconto, né? No plano anual, mais de 40% de desconto. Então, se você não tem, aproveite. E é isso, gente. O programa de hoje é isso. Obrigado a todo mundo aí pela audiência, né? Obrigado mesmo. Grande abraço a todos. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê no decorrer aí da madrugada com os pós-jogos, né? Que irão sair na madruga. Fechou? Tamo junto, abraço e tchau.